Fala aí, pessoal. Vamos hoje falar sobre teias e cadeias alimentares, além também de falar sobre fluxo de energia nos, nos ambientes ecológicos, tá? Bom, a gente vai ter aqui alguns exemplos de cadeias alimentares, tá? Bom, inicialmente você tem a energia vinda do sol, ela vai ser absorvida pela planta num processo chamado fotossíntese. Essa energia ela é transferida para o consumidor primário, que se alimenta do corpo, da massa desse vegetal, né? E aí ele absorve essa energia. Aí automaticamente ele serve de alimento para o consumidor secundário, que pega grande parte dessa energia dele e transforma, além de consumir para as funções vitais dele, que é sobreviver, ele vai lá e transforma isso em parte do corpo, da massa dele, que é, por sua vez, consumido pelo consumidor terciário. Então, produtor é todo aquele que não consome outro ser vivo. Eles também são chamados autótrofos, porque eles não precisam se alimentar de outros seres vivos. Eles conseguem absorver a própria energia que eles produziram, tá? Então, o que acontece? Os produtores são os que produzem seu próprio alimento, chamados autótrofos. Então, eles produzem toda a energia que o resto dos níveis tróficos vão absorver. Depois você tem consumidor primário, consumidor secundário e consumidor terciário. O que é uma cadeia alimentar? Uma cadeia alimentar, ela tem o fluxo energético em uma direção só. Então, olha só, a gente está olhando só essa direção, tá? A gente está ignorando que outros seres consomem o coelho ou outros seres consomem esse vegetal, entendeu? Então, a forma mais simples de se entender, cadeia alimentar é um fluxo unidirecional. A gente tem vários exemplos aqui, tem um terrestre e tem um aquático, beleza? E aí depois a gente passa esse material para vocês, tá? Bom, agora a gente tem um exemplo de teias alimentares. As teias alimentares, elas são conjuntos de cadeias alimentares. Então, automaticamente você tem, a gente poderia ter, por exemplo, aqui capim, a anta e o jacaré, tá? É uma cadeia alimentar. Aqui o capim, o boi e o homem. Também é um outro exemplo de cadeia alimentar. Só que aqui a gente misturou tudo. Então o que acontece? A anta come o capim, assim como o homem come a anta. O homem também comeria o jacaré e o homem comeria o boi. E o jacaré comeria a anta, comeria o boi e, se der mole, come o carinha também. Beleza? E todos eles são absorvidos depois de mortos, né, pelos decompositores, tá? Essa parte aqui é bem interessante porque acontece o seguinte, ó, os decompositores, eles são um caso à parte. Por quê? Porque eles consomem todos esses seres vivos uma vez que eles morrem. Qual a função dos decompositores? É a reciclagem dessa matéria orgânica, a reciclagem desses nutrientes. Então, quer dizer, o que eles pegam? Eles pegam a matéria orgânica em decomposição, depois que esses bichos morrem, ou até mesmo a matéria orgânica proveniente da excreção deles, e devolve os nutrientes para o meio ambiente. E nesse processo ele consegue energia para ele viver. A gente tem aqui uns outros exemplos, que são os exemplos que estão no livro, tá? A gente tem na terra e aqui na água, tá? Você vê que tem várias relações ecológicas aqui. Por que chama teia? Porque se você for perceber, esse emaranhado de relações parece uma teia, tá? Então, é mais ou menos essa pegada. E aí acontece o seguinte, nas teias alimentares o fluxo é multidirecional, então quer dizer, a energia ela vai sempre se movimentar para vários lados, tá? Outra coisa que o pessoal muito pergunta é o seguinte, por que a seta vai para o boi, né? A seta vai para o boi. O boi se alimenta do capim, mas a energia que está no capim vai para o boi, a energia do boi vai para o ser humano. Então, quer dizer, é o caminho que a energia faz, tá? O caminho que a energia faz é para onde
vai às setas, entendeu? Bom, agora a gente vai trabalhar com pirâmides ecológicas. As pirâmides ecológicas, elas também são muito utilizadas no estudo da ecologia. E é muito importante que vocês compreendam elas, tá? Aqui a gente tem alguns exemplos de pirâmides ecológicas. Por que uma pirâmide? Porque a base da pirâmide ela é muito maior do que o topo da pirâmide. Então, inicialmente, quando começaram a trabalhar com essas relações ecológicas, quando eles trabalhavam com essas cadeias simples, o que acontece? Um vegetal, aí você tem a formiga, o tamanduá e a onça. Então, o que acontece? A quantidade de vegetais que a comida come é uma quantidade muito maior do que a de formigas, que é uma quantidade muito maior que a de tamanduá, que é uma quantidade muito maior que uma onça. Entendeu? Essa pirâmide, ela é utilizada para você compreender que a massa, a quantidade de seres na base é muito maior do que as quantidades superiores, entendeu? E aí, você tem também as pirâmides invertidas, tá? Por quê? Às vezes você tem umas concepções onde a base da cadeia, o produtor, ele é um indivíduo só. Por exemplo, aqui a gente tem os vegetais. O vegetal é uma unidade de vegetal. E aí ele é parasitado por uma quantidade, centenas de cupins. E esses cupins, por sua vez, são parasitados por milhares de protozoários. Então você vê que tem uma inversão, uma pirâmide completamente invertida. Tá? A gente tem um outro exemplo aqui também, que é 3 ipês, né, 3 vegetais, eles alimentam 1000 besouros, que alimentam 20 aves. Então você vai ter uma gama enorme de tipos de pirâmide. E essas pirâmides variam conforme os dados que são colocados nela, beleza? Olha só. A gente tem uma pirâmide aqui, que é uma pirâmide de biomassa. O que acontece? 8 toneladas de alfafa, que é um vegetal, ele alimenta 1 tonelada de bezerros, que alimenta um adolescente de 47 quilos. Então, você está percebendo que, de novo, a pirâmide está ocorrendo, mas agora ela não está em número de indivíduos, ela está em peso do indivíduo, tá bom? Isso seria diferente se a gente tivesse, por exemplo, uma baleia, né? Entendeu? Ela seria um indivíduo também em peso referente, tá? E aí a gente tem a energia. Ó, alfafa, essa quantidade de alfafa são 14.900 quilocalorias que conseguem alimentar, fornecer 1.190 quilocalorias para o bezerro, que por sua vez consegue fornecer 8,3 quilocalorias para uma criança. É obviamente que eu tentei achar unidades, pirâmides que fossem semelhantes, né? Não consegui achar com adolescente, achei com criança. Beleza? Então, o que é importante que vocês vão ver é o seguinte: a gente pode ter por número de indivíduos, a gente pode ter por biomassa, a gente pode ter por energia, a gente pode ter por massa seca e assim sucessivamente. As três que a gente vai trabalhar são essas três: número de indivíduos, biomassa e energia. Tá? Bom, aqui tem um exemplo de questão onde, da FUVEST, eu vou ler para vocês. Considere o seguinte diagrama, que representa uma pirâmide de números. Em qual alternativa estão corretos relacionados aos organismos indicados no diagrama na ordem 1, 2, 3 e 4? 1, 2, 3 e 4. O que acontece? O primeiro ele tem que ser um produtor. Então, beleza. Aqui todos eles são produtor. Uma árvore e capim. Bom, o segundo, ele tem uma quantidade maior do que o primeiro e maior do que o segundo. Então, por exemplo, besouro, a quantidade de besouro para comer o capim não poderia ser maior. Rato também não poderia ser maior. Pássaro também não poderia ser maior. O único momento onde poderia acontecer é o seguinte: o jacarandá, que é uma unidade de bicho,
de vegetal, larvas de borboleta, que são uma grande quantidade, né? Aí depois reduz de novo para besouros, que é uma quantidade menor de besouros para comer a borboleta, e finalmente vira uma cadeia alimentar normal, onde a coruja é um indivíduo comendo besouros, entendeu? Então, quer dizer, essa é uma questão onde cai que ela mostra para você uma pirâmide só para confundir você. Porque aqui, ó, o certo seria que o certo normalmente que você aprende nos outros anos é que a base sempre é maior. Mas como esse é um número de indivíduos, você tem que achar um indivíduo que forneça as características que foram colocadas no exercício. Beleza? Bom, agora a gente vai falar sobre o fluxo de energia e não tem como eu falar sobre o fluxo de energia sem falar para vocês da fotossíntese, né? Bom, então vamos lá para a elaboração dessa ideia para vocês. Bom, o que acontece? A gente tem que a energia do Sol bate na folha, né, na clorofila, no cloroplasto, e aí o que acontece? Ele pega o CO2, né, a água, não, CO2, mais água, e aí ele dá origem ao quê? A seiva elaborada, que é nada mais é do que a glicose, o açúcar, tá? E oxigênio, beleza? Então, ó, liberou oxigênio e captou CO2. Essa é a fórmula geral que a gente já estudou, né? Então, 6 CO2, 6 moléculas de gás carbônico, mais 12 moléculas de água, formam uma molécula de açúcar, 6 moléculas de oxigênio e 6 moléculas de água. Olha só, eu fiz questão de colocar essa fórmula diferente da que a gente já atuou antes, porque ela raramente aparece, mas aparece nas provas. Por que que aqui tem água desse lado também? Porque acontece o seguinte, difícil você ver dessa forma, mas aconteceu o seguinte, se entrou 6 águas aqui e saíram 6 águas aqui, você concorda que não faz diferença? Então eu poderia eliminar essas 6 águas e eliminar 6 águas aqui. Vai ser no próximo slide, vai estar assim, tá? Bom, o que é seiva bruta? A seiva bruta, no caso, é água e sais minerais. E a seiva elaborada já é a glicose. Já é depois do processo de fotossíntese, tá? Só que acontece o seguinte, uma outra coisa que vocês precisam saber, se é que a gente já não falou na sala de aula, a planta ela precisa de luz solar para fazer a fotossíntese. A grosso modo, para a gente entender nesse primeiro momento. O que acontece? Mas tem um momento que é essa energia que vem da fotossíntese, concentrada em forma de açúcar, como ela vai ser absorvida pela planta? A planta também faz respiração, entendeu? Então, por exemplo, quando a planta ela vai produzindo glicose e vai usando a glicose para gerar energia para ela mesma, entendeu? Igual a gente faz. Só que ela produz a própria glicose. A gente não, a gente consome, a gente se alimenta da glicose de outros seres vivos, entendeu? A planta não, ela produz a sua própria glicose. E aí, nesse processo, o que acontece? Nesse processo, nesse momento, ela absorve oxigênio e libera gás carbônico e quebra a glicose, gerando energia para ela mesma, tá bom? Mas o que é bem importante para vocês entenderem? É que, a grosso modo, a gente precisa dessa equação, que é a equação geral da fotossíntese. Mas ela não funciona sem alguns nutrientes no solo, tá? A gente chama esses nutrientes de macronutrientes e micronutrientes, entendeu? Nos macronutrientes, a gente tem nitrogênio, fósforo, potássio, tá? Cálcio, magnésio, enxofre. E como micronutrientes, a gente tem uns... Por que micronutrientes? Porque são em pouquíssima quantidade, tá? Aí você tem zinco, cloro, boro, manganês, ferro, beleza? Magnésio. Então, o que acontece?
Por que eu estou falando isso para vocês agora? Porque a gente vai trabalhar agora também com a ideia de decompositores, tá? E o que os decompositores fazem? Os decompositores nada mais fazem do que se alimentarem da matéria orgânica morta, né? Da matéria orgânica não mais utilizada, pode ser também com excremento, ela se alimenta dessa matéria orgânica e devolve esses nutrientes para o solo, tanto macronutrientes quanto micronutrientes, porque vai ser, logo a gente vai trabalhar com esses ciclos também, tá? Bom, de novo aqui, ó, tá aquela equação. Eu pensei que eu já tinha colocado a equação alterada aqui, mas é mais na frente que eu vou colocar. Então, olha só, a gente tem de novo o esquema que está no livro de vocês. O esquema que está o outro esquema que está no livro de vocês, que é dióxido de carbono entra, liberação de oxigênio e formação de açúcar, tá? E a água entrando pelos vasos condutores de seiva bruta nas raízes. Bom, aonde que isso acontece? Ele acontece no cloroplasto. Só que acontece o seguinte, a gente vai trabalhar com essa fórmula aqui, fase clara, fase escura, ciclo de Calvin, para a formação do açúcar, só o ano que vem. Por quê? Aqui a gente vai ter os tipos de clorofila, tá? Os fotossistemas, e como eles captam a energia do sol e transformam e transferem essa energia de forma que produzam energia, né? Transforme a água e o gás carbônico, faça com que essa molécula se junte, formando uma molécula que tem a capacidade de depositar, de guardar energia para utilização no futuro. Que como o açúcar é um coringão para usar de energia de todos os seres vivos usam. Então, olha só, a grande maioria dos seres vivos usa. Que ainda tem aqui meus síntese e tal. Mas olha só, aqui a gente tem o esquema geral da fotossíntese, que a gente vai trabalhar depois. E aqui a gente tem mais um desenhozinho do cloroplasto. Tá? Bom, e aí, vamos lá trabalhar com outro conceito bem interessante. Bom, a gente tem aqui, de novo, ó, a energia vem, todo mundo já sabe disso. Nós consumimos energia direta ou indiretamente do Sol. Como assim? Ou os seres vivos da Terra, eles se alimentam diretamente do Sol, que são os produtores, ou se eles se alimentam de seres que se alimentaram do Sol. O Sol é a grande fonte de energia do nosso planeta. Sem o Sol, sem a energia do Sol, a gente não existiria vida na Terra, porque a gente não teria esse fluxo. Quer dizer, de maneira geral, não existiria vida na Terra, porque a grande parte da energia da Terra, grande 99% da energia da Terra vem da energia do Sol, tá? É o que eu te falei, sempre tem os quimiosintetizantes lá, que lembra que a gente trabalhou com a ideia lá de coacervado lá no passado, né? Então, beleza, mas 99,9%, 99,7% da energia é proveniente do Sol através desse fluxo de energia nos ecossistemas, nas cadeias e nas teias alimentares. É interessante que eu já vou falar para vocês já, para uma questão que vai cair no seu livro, é o seguinte, quando você tem os predadores, os topo de cadeia, eles controlam a quantidade de seres anteriores, dos seres predados, tá? Então, por exemplo, se eu tirar um predador aqui, ó, se eu tirar esse predador vai aumentar em grande quantidade, que vai consumir esse consumidor primário, que aí não vai diminuir de tamanho, de quantidade, e automaticamente os vegetais vão crescer absurdamente. Essas concepções dessas cadeias que geram o equilíbrio ecológico, tá? Existem vários exemplos onde o equilíbrio ecológico foi quebrado. Por exemplo, o pessoal curtia, por exemplo, comer javali, e aí trouxe o javali de fora para o Brasil e foi criado no sul. E aconteceu o seguinte, eles não tinham
eles não tinham o know-how, né? Know-how para a experiência de trabalhar com esses organismos. Então, os javalis. Então, automaticamente, muitos deles fugiram, foram para o meio do mato, eles não têm predador natural, e aí eles viraram uma praga no sul. Tanto que existia uma polêmica para a liberação da caça desse javali, porque ele não é natural do nosso meio ambiente, ele se adaptou muito bem e ele gerou uma praga. Tá? Alguns desses organismos, eles são pragas, entendeu? Quando você não tem predador natural, eles acabam virando uma praga e invadindo lavoura, essas coisas todas. No sul de Minas aconteceu uma época também do que o porco do mato, né, o queixada, eu não lembro se bem se era o cateta ou o queixada, mas era um porco do mato, eles foram se reproduzindo em grande quantidade, eles atacavam em bando e comiam toda as plantações das pessoas que viviam nessa região dessas plantações. E eu achava engraçado que existia um conflito grande, por quê? Porque eles não poderiam caçar o queixada nem o cateto, né? Porque tinha uma lei ambiental que protegia. Então era um processo muito complicado para conseguir liberar a liberação, para conseguir fazer essa caça, né? Eu nem sei se conseguiram. Mas vamos lá. Então, a gente já trabalhou, acredito que isso. Agora a fórmula está do jeito que a gente passou. 6CO2, 6H2O, uma glicose e 6 oxigênios, né? Essa é a equação da fotossíntese, onde a energia do Sol é acumulada na forma de glicose, tá? A respiração que todos esses vão fazer, todos esses seres vivos vão fazer, ela vai pegar a glicose, que ela se alimentou da massa corporal do outro bicho, mais o oxigênio do meio, e vai liberar gás carbônico e água. Como sempre, eu já mostrei isso para vocês, uma é complementar da outra, tá vendo? O que essa consome é o que essa produz. O que essa consome é o que essa produz. Por isso que a gente vive muito bem no planeta, porque um depende do outro para sobreviver. Tá? E outra coisa que eu preciso falar para vocês aqui é a energia, como ela é perdida. Acontece o seguinte, lembra que a gente viu os organismos lá? A grande maioria deles está na base da cadeia, e aí vai diminuindo a quantidade. Por quê? Sempre a massa maior tem que estar dos produtores. Por mais que seja uma unidade só, em peso, por exemplo, um jacarandá ou sei lá, deixa eu ver, uma árvore, né, que os besouros comem ou as larvas comem, ela em massa, em peso, né, ela é muito maior do que o que os consumidores vão consumir. Por quê? Porque, na verdade, de fato, só 10% da energia do nível trófico passa para o outro nível trófico, tá? Porque grande parte é perdida em forma de calor, tanto que a gente agora percebe, né, que a gente mantém o nosso corpo, a maioria dos seres vivos mantém o corpo a 36 graus Celsius, 36,5, 37, e o meio, normalmente, tirando o Rio de Janeiro, não está nessa temperatura o tempo todo, tá? Rio de Janeiro às vezes está muito pior, mas na grande maioria está menor, assim, 2 meses do ano. Por isso que eu fugi lá. Beleza? Então, ó, a gente vai trabalhar com a gente vai parar aqui nesse fluxo de energia e aí depois a gente vai trabalhar com a próxima parte, tá? Então, lembre-se sempre disso, que o fluxo vem do Sol até o último consumidor, então vai produtores, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário e assim sucessivamente. Está faltando aqui os decompositores. Os decompositores eles vão consumir toda a matéria orgânica desse sistema e devolver para a natureza vai devolver para a natureza os nutrientes necessários para a vida, que são esses nutrientes aqui, que voltam para o solo. Tá vendo?
Ó, esses nutrientes aqui, eles vêm através dos decompositores, que a gente vai trabalhar com esses ciclos mais na frente. Espero que vocês tenham entendido tudo. Um grande abraço e até mais aí, pessoal. Eu vou... pode desligar aí, que na verdade eu tenho que ficar um tempo aqui no final para que o programa consiga fechar o arquivo, tá? Então, um grande abraço para vocês aí e até mais.